porque a deputada Caroline de Toni, ela protocolou um novo pedido de convocação contra o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na CPI do MST. Isso porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele anulou na manhã desta quarta-feira a convocação de Rui Costa. Ele atendeu a um pedido do petista Nilton Tato, que foi contra o requerimento de convocação, aprovado pela comissão. No despacho, o presidente da Câmara disse que a convocação precisa ter fato determinado, que não existe uma ligação clara entre a Casa Civil e as invasões do MST. A decisão de Lira acontece um dia depois dele se encontrar com Rui Costa e também ocorre às vésperas de o Centrão entrar no primeiro escalão do governo federal. Diante da negociação por ministérios, partidos como União Brasil e Republicanos retiraram deputados titulares da CPI. Trouxemos essa informação há pouco, então vamos girar com os nossos comentaristas. Roberto Mota, queria trazer, claro, também sua análise sobre essa notícia que repercute muito, inclusive em Brasília. Eu quero reforçar o despacho do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Disse que não há uma ligação clara entre Casa Civil e as invasões do MST e que não há um fato determinado. Agora, não cabe à Casa Civil justamente organizar o trabalho que envolve os ministérios, Mota? Eu acho que é mais uma notícia que lembra a gente, Daniel, a importância da gente usar um peso e uma medida, da gente decidir o segundo caso da mesma forma que a gente decidiu o primeiro caso. A convocação de Rui Costa estava sendo considerada por alguns como uma derrota para o governo. Isso porque parece que o governo via com certo receio a possibilidade do depoimento do ministro, e a razão seria que Rui Costa não teria muita simpatia pelo MST, o que é perfeitamente compreensível, porque Rui Costa foi governador da Bahia, é um estado onde o MST realiza inúmeras invasões, né? Invasões ou aquele outro termo fofo que eles costumam utilizar. E aí, comentando essa decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de vetar a convocação de Rui Costa, o presidente da CPI do MST, o tenente-coronel Zuco, disse: a Câmara está escrevendo um triste capítulo de sua história. E Zuco também disse que foi aberto um precedente perigosíssimo para a democracia representativa. E eu concordo com ele. Essa democracia tão louvada, tão cantada em prosa e verso todos os dias, em nome de quem se cometem as maiores barbaridades. Essa democracia fica onde em uma decisão como essa? Quanto à substituição dos deputados na CPI do MST, há quem diga que política é assim mesmo, que essa é a política da vida real, e eu discordo totalmente disso. Eu acho que esse é o tipo de política rejeitado pelo eleitor brasileiro, que não aguenta mais ver isso, especialmente nesse momento que o Brasil está atravessando. É um momento em que você esperava que os partidos cumprissem minimamente a função que eles têm. É o momento em que se espera que os políticos se revelem estadistas à altura da nação e não meros negociantes que esquecem sua responsabilidade em troca de cargos ou verbas. Pois é, o Zé Maria, cobrindo tanto tempo os bastidores de Brasília, já deve ter visto reviravoltas semelhantes. Agora, essa em especial tem repercutido demais. Inclusive, o deputado Ricardo Salles, que é o relator da CPI do MST, ele publicou a seguinte mensagem, viu, Zé? O medo dos questionamentos fez com que o governo se mobilizasse para impedir sua vinda, se referindo ao ministro Rui Costa. Conseguiram. Agora, Zé, deixar de ir à CPI não é pior? Quem tem medo da verdade? Pois é, olha, este é um caso emblemático, né? É um precedente muito perigoso, muito complexo. Estão dando poderes demais ao presidente da Câmara, e nem ao Arthur Lira. É a figura do presidente da Câmara. Eu não atribuo, não sei onde arranjaram isso,
porque a Constituição não é assim, o regimento não é assim, lá não existe superdeputado, nem um deputado melhor do que o outro. Existe o presidente da Câmara, que é um coordenador dos trabalhos. A autoridade máxima do Parlamento, da Câmara, Senado e Congresso, é o plenário. Esta é a grande autoridade. A segunda maior autoridade na Câmara, Senado e Congresso é a mesa diretora, com a composição ali do presidente e vice-presidente. A terceira maior é a Comissão de Constituição e Justiça. Nem o regimento, nem a Constituição fala desse superpoder do presidente da Câmara dos Deputados para decidir se leva ou não ao plenário um pedido de impeachment, para decidir se leva ou não ao plenário, se arquiva qualquer requerimento, e agora com essa grande novidade, se uma CPI pode ou não convocar alguém. Isso já passou no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que a CPI tem o poder de convocar qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa. Os poderes da CPI são superiores às comissões. As comissões podem convocar funcionários públicos e de alto escalão, né? Secretários e ministros. Pode convocar uma comissão comum, mas a CPI não. Ela pode convocar, pode mandar prender, pode fazer coercitiva e assim por diante. Criaram, com essa decisão aí, um Supremo Tribunal Federal na Câmara dos Deputados. Se isso avança, o presidente da Câmara vai definir o que vai fazer cada CPI, que é um dos instrumentos mais fortes do Congresso Nacional, exatamente para fazer a investigação. Rui Costa foi convocado porque ele foi governador da Bahia, o estado onde houve um maior número de invasões. É onde o MST é muito forte e provoca terror em todo o estado da Bahia. Por isso ele foi convocado. Bastidores. Lá atrás houve a apresentação do requerimento de convocação do Rui Costa. A bancada governista foi lá e ameaçou. Chamou o presidente, o relator, e disse o seguinte: se colocarem para votar esse requerimento de convocação do Rui Costa, nós vamos parar aqui. Vamos parar a CPI e vamos, inclusive, dificultar tudo na Comissão de Segurança Pública, de onde vêm esses deputados, o deputado Zuco e outros que estavam formando a maioria no MST. Retiraram o requerimento de pauta. Em seguida, houve invasão do MST. Aí entenderam que era preciso tocar a pauta adiante, colocaram em votação e aí aprovaram a convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, não porque é governo, mas porque era governador de um estado que foi onde o MST é muito forte. E a resposta já veio, mudaram a maioria da CPI. Não adianta agora reconvocar, a deputada vai apresentar um requerimento que vai ser rejeitado. A realidade da CPI mudou, senhores. É isso que eu estou anunciando aqui. Pois é, Elaine Keller, o próprio relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, também classificou essa situação como um preocupante precedente e, além disso, disse que a CPI, os trabalhos não devem ser prorrogados em 60 dias, como se aventava. Pois é, nessa questão de Rui Costa, muito me estranha e acho que quem não deve não cala, né? Já dizia minha avó. E acho estranho ele não comparecer, porque quem conhece ali bem o PT e a gestão de Rui Costa na Bahia, sabe que ideologicamente Rui Costa não é de extrema esquerda, ele não é ali da ala do PT mais a extrema esquerda, né? De fato, é possível até que viu Trindade, que ele, acho que foi o Zé Maria Trindade que disse que ele não é muito afeito ao movimento MST. Não duvido que seja verdade, Foi Pavinato. Tá? Foi Pavinato. Agora ele não autorizava a retomada Foi Mota. Não duvido, tá? Já tive a oportunidade de ter Elaine, a característica dele é porque ele não determinava a polícia baiana a retomar as fazendas invadidas pelo MST. Sim. Era muito difícil, mesmo com a decisão judicial. Sim. Mas não duvido que ele não seja aí muito afeito à ideologia do MST, tá? Em algumas poucas conversas que tive com o então governador à época da Bahia, Rui Costa, ele não tem uma ideologia tão à esquerda, tá?
E me soa estranho, por que não comparecer à CPI? E aí isso me faz retomar uma fala que eu já disse aqui na Jovem Pan, que o que tem de negativo no atual governo é essa falta de transparência, né? Que soa, às vezes, até com um pouco de arrogância. Ou seja, se a pauta não me interessa, se a agenda não me interessa, se a agenda vai tratar de algum assunto que não é boa para mim, eu simplesmente ignoro, eu me calo, eu não explico, né? E a gente tem visto isso numa sequência de ações aí do próprio presidente Lula e dos seus ministros e ali das pessoas que estão ali mais próximas a ele, o que é lamentável, porque não tem como a gente combater aquilo que a gente se diz contra, que é justamente a ditadura, né, que é justamente o autoritarismo, tomando atitudes que possam permear com esse tipo de ideologia, né? Então, se o governo quer trabalhar união, quer trabalhar reconstrução, quer trabalhar democracia, ele precisa estar aberto ao diálogo. E estar aberto ao diálogo é, inclusive, atender uma agenda do Congresso. Afinal de contas, nós estamos falando de um dos poderes, né? Dos 3 poderes da nação. Se ele foi convocado e nada teme, por que não comparecer? Por que não esclarecer? Fica muito pior não esclarecer, porque quem não esclarece cala, e quem cala não consente. Quem cala deixa uma brecha para cada um pensar o que quer. Então, é lamentável nesse aspecto. De fato, esse governo tem pecado muito nesses 8 meses aí de terceira gestão do Lula. Pois é, eu tô curioso para escutar o que o Pavinato vai falar, porque quando ele fica olhando pro computador dele, digitando... Eu tô vendo Xtube, Xvideos, tô vendo Xvideos. Vem comentário forte por aí. Esvaziamento da CPI do MST e também a anulação da convocação, que foi aprovada pelo colegiado por parte da presidência da Câmara Federal. Interferência de Arthur Lira, precedente preocupante, Pavi? Olha, eu fico preocupado com o que está acontecendo com ele. Será que ele está doente? Eu queria saber se ele está doente, porque o Lira zelando pelo escorreito regimento interno, pela aplicação das normas pela aplicação liana, proba, cristalina do funcionamento da Câmara dos Deputados. Tem uma coisa no Brasil que se chama Constituição. E eu não sei quem leva mais pedra e bosta nesse país, se é a Geni do Chico Buarque ou se é a Constituição de 88. E a Constituição brasileira, eu não sei se vocês sabem, ela determina que o recesso dos parlamentares, dentre os quais estão os deputados da Câmara, lá em Brasília, o recesso de meio do ano só pode ser gozado depois da votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas nesse ano, pela primeira vez, os deputados federais, eles saíram no chamado recesso branco. No recesso branco, por quê? É um recesso ilegal, inconstitucional, sem cabimento, porque os deputados ainda não tinham votado a LDO, mas o Arthur Lira tinha passagem comprada e tickets para entrar no Cruzeiro do Safadão. Ô Pavinato, não é a primeira vez, não é a primeira vez, sempre houve, esse termo é antigo e é danoso, porque todos os prazos correm num recesso branco assim. Bom, enfim, ele veio agora falando, não chamem, eu não lembro de outros, me desculpe. Eu não lembro de vários, outros. Isso é comum no Congresso, é muito comum no Congresso. Eles, até fora de época, eles decidem, vamos fazer um recesso branco 15 dias e pronto, né? São os donos, são os patrões deles mesmos, definem os próprios salários. É inconstitucional, né? A Constituição diz que só pode tirar o recesso de meio de ano depois de votar da LDO. O fato é esse. Porque o Lira, ele chegou agora e falou, não. Vamos desconvocar o Rui Costa, porque isso não está de acordo com a funcionalidade, com o espírito
espírito da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu sou um homem que respeita muito a lei. Aí a Constituição que fala, só pode tirar recesso depois de votar a LDO. Mas ele não esperou, não cumpriu a Constituição. O que é a Constituição? É papel higiênico? Eu vou chamar, não é Constituição cidadã, é Constituição neve. A Constituição neve. Eu nem sei se é neve, deve ser aquelas meio papel de açougueiro que já limpa e lixa ao mesmo tempo, porque ele foi para o cruzeiro do Wesley Safadão, foi para a ilha do Safadão e voltou da ilha do Safadão, mais safadão ainda, fazer uma coisa, se fosse um presidente da Câmara que realmente, nossa, como ele cumpre o regimento interno, nossa, como ele cumpre a legislação, nossa, como ele cumpre a Constituição, que homem, eu até diria, de fato ele achou um pelo nesse ovo e mandou anular a convocação do Rui Costa, mas não é o caso, não é o caso. Uma pessoa que vota a urgência num PL da fake news, PL da censura, um homem que põe para urgência um projeto de lei da Daniele Cunha, não pode discriminar, um banco não pode discriminar parlamentar, uma pessoa que põe um dos projetos mais importantes para a vida do país, que é a PEC da reforma tributária, e fala, nós vamos votar agora. Eu posso ler antes? Não pode ler, só votar. Homem desse é um tarado legislativo, me desculpem. Ele não respeita nada, ele não respeita nem a lógica. Você votar uma PEC da reforma tributária sem poder ler antes é um atropelo total à razão. Me desculpe se eu estiver falando alguma besteira, mas me prove que eu estou errado, que eu não estou. Porque eu não votaria. Você assinaria um documento dado por um estranho sem ler? Pois é, foi isso que ele fez. E tem uma coisa, no regimento interno da Câmara dos Deputados, o artigo 17 põe as atribuições do presidente. E nas atribuições do presidente não existe nenhuma atribuição de tantas, muitas, que estão no artigo 17 do regimento interno da Câmara dos Deputados do Brasil, que diga que ele possa desconvocar, anular ou interferir na atividade de uma comissão parlamentar de inquérito. Ele só pode, é claro, ele tem a interação no momento da criação, de aceitar ou não, colocar para votar ou não, mas iniciada a CPI, não existe no artigo 17 nenhuma linha que fale que ele pode fazer o que ele fez. Portanto, meus senhores... A CPI pode inclusive convocar o Lira, a CPI pode convocar o Lira. Exatamente, por que o senhor está fazendo? Mas vai convocar? Essa é a questão, né? Isso que eu ia falar. Essa é a questão. Qual é a chance de 0 a 10, né? Qual é a chance de 0 a 10? A chance de 0 a 10 é -2. Então é o seguinte, é uma medida totalmente ilegal, inconstitucional, antirregimental. E eu pergunto, poderia o presidente da Câmara dos Deputados perder o cargo de presidente da Câmara dos Deputados por afrontar o regimento interno? Aí, se a resposta é afirmativa, se, uma hipótese, tá? De argumentando tanto, alguém teria culhão para levar isso adiante? Exatamente, e precisaria ser votado isso. Exato. Né?